Oi, pessoal. Então, pronta para mais um videozinho, né? Tirei até o jaleco para a gente conversar sobre experiências pessoais na questão da rotina e da disciplina. As pessoas pensam, né? É muito fácil falar quando você já passou por isso, ou quando você nunca passou por isso. Tem sempre uma fala dessa, né? Então, por isso eu achei importante ir compartilhando, né, certos momentos, episódios que fizeram muita diferença na vida da gente, que nos ajudaram, tá? E lembrar a vocês que toda experiência pessoal nossa, ela vem acrescida, agregada de conhecimentos profissionais também, seja na área em que você atua. No meu caso, na fonoaudiologia, eu falo sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil principalmente, relações de comunicação. Então, é um espectro muito amplo e que envolve justamente essa questão de liderança, de fala assertiva, né, de uma boa comunicação. Enfim, né, para vocês entenderem a questão horário, né, eu acho que é a chave do tema desse vídeo, né, qual horário é o ideal? Né? Então, o horário ideal é aquele que se adequa à sua família, você tem que conhecer a sua rotina. Eu sempre tive hábito de dormir cedo, porque eu sempre estudei no turno da manhã, na época de educação infantil, colégio, né, enfim. Eu só fui estudar de tarde quando eu passei para a faculdade, porque era o turno que tinha a minha graduação, né? E era muito longe, então eu tinha que acordar cedo para me organizar para poder chegar no horário, não tinha jeito, né? Então minha vida sempre foi acordar cedo. Então até por isso eu já tinha a rotina de dormir cedo antes de casar, né? Isso já facilitou um pouco, tá? Mas enfim, quando você quebra uma rotina, então você saiu da sua casa, você vai compartilhar a casa com outra pessoa, essas funções, né, essas percepções de mundo, elas se juntam e você começa a criar uma outra rotina, que é a rotina dos dois, a rotina da casa. Enfim, meu marido também trabalhava muito longe de casa, então ele também precisava dormir cedo para ter lá umas 8 horas de sono, que sempre foi o que a gente percebeu que seria bom pra gente, tá? Enfim, nosso horário, dele, era tipo 10 horas. Passar disso a gente já não acordava bem, tá? E daí veio o primeiro filho, veio o Fernando, que hoje tem 19 anos, né? Então quando ele veio, todo mundo passa aquele tempinho sem estar trabalhando, porque tá em casa, a criança acabou de nascer e tal, né? Licença, não sei o quê. Enfim, mas a gente começava a receber ligação, às vezes, de parente muito tarde, depois das 10, né? Naquela época a gente não tinha esses sistemas de redes de comunicação tão fáceis, tão ampla, né? Então, era telefone mesmo, o telefone tocava. O telefone tocava e a gente estava dormindo, né? Enfim, a gente começou a fazer o seguinte: a gente desligava o telefone da tomada. Você pode achar que isso é meio loucura, mas tipo, é o jeito que a gente tinha para resolver isso. Como é que eu não tinha outro jeito, entendeu? Então a gente desligava o telefone da tomada, né? As pessoas ligavam, não conseguiam falar com a gente, mas a gente também não acordava porque o telefone tocou, tá? Teve uma outra coisa, um outro episódio que aconteceu que foi muito interessante para o estabelecimento de rotina da gente, né? A gente passou por um período de escassez de energia no Rio de Janeiro e a gente morava num apartamento que fomos os primeiros moradores dali, então a gente tinha uma média baseada, a média da gente de luz, né, de energia, era baseada no ano anterior. E aquele apartamento estava vazio no ano anterior, então a nossa taxa de energia era muito baixa. Se você extrapolasse aquilo, você podia, ninguém ia cortar a tua luz, só que você pagaria um peso em cima daquilo, entendeu? Então a gente tinha que ter muito cuidado pra gente chegar não ultrapassar aquele limite de energia, tá? E aí o que a gente passou a fazer? Colocar régua para desligar todos os equipamentos de stand-by. Nada ficava no stand-by durante a noite, né? E com isso desligava o quê? O roteador. Então o roteador da nossa casa passou a ser desligado na hora que a gente ia dormir. E aí foi muito interessante, porque saiu desse período, né, de economia, de escassez, e a gente teve por hábito, porque economizar energia é sempre bom, você gasta menos, né? E a gente continuou com o hábito de desligar as réguas na hora de dormir. Né? Então régua, eu não sei se em todo lugar é o mesmo nome que se chama, mas é aquela tomada comprida que você tem um monte de tomadinha ali dentro e aí você tem um plug de liga e desliga, que é geral, né? Enfim, daí a gente desligava a nossa régua Wi-Fi, pum, caía, né? E aí com isso o celular também não ficava bzz durante a noite, entendeu? Porque você chega em casa, você tira dados, você não vai ficar gastando seus dados se você está no Wi-Fi de casa, né? Então a gente só ia pegar mensagens, só ia ver as ligações que não foram atendidas no dia seguinte, né? E foi bem curioso, porque daí o Fernando foi crescendo com aquele hábito de 10 horas desliga a rede, né? Desliga a régua, desliga tudo.
E aí veio a Carol. E a gente manteve o mesmo hábito, a gente não parou com isso, porque incorporou a nossa rotina. Então, a gente volta a uma coisa muito importante. Disciplina e rotina impõe o quê? Repetição, cotidiano, regras que se apliquem e um líder para essa regra, entendeu? Porque o que impedia um filho meu que já soubesse andar e sair da cama ligar a régua? Nada impedia. Uma coisa impedia: o respeito à regra da casa, o respeito aos pais, que foi construído de uma forma muito natural, entendeu? Não foi imposta, era um combinado entre a gente e deu certo, né? Ah, mas seus filhos são muito calminhos, aceitam tudo. Nem assim, nem tanto, tá? Mas assim, de uma forma geral, quando acontece dessa forma, dá mais certo, tem chance de dar mais certo, lógico, tem criança que não é tão tolerante, tem criança que peita mais as decisões da gente, né? Mas se você tem uma postura única, desde sempre, entendeu? De que a tua regra é a que pesa mais dentro de casa, né? Com certeza vai funcionar melhor. Então, assim, não quero que todo mundo saia por aí desligando o roteador, nem desligando o telefone da tomada. Hoje nem precisa mais, né? Mas, enfim, a gente teve que colocar certas barreiras, certos limites. Na época, como eu falei antes, não foi uma coisa que partiu da gente, foi meio que imposta pela nossa situação, entendeu? Né? Que a gente passava no Rio de Janeiro. Mas, enfim, que nos ajudou a dar a ter por onde começar, né? E funcionou. E qual o problema de você repetir isso e tentar e ver se não dá certo? Entendeu? Então, fica a dica, fica a experiência pessoal, fica como a gente fez na nossa casa, tá? Continue mandando suas dúvidas, colocando nos comentários que outra estratégia você usou, como é que funciona aí, o que você tentou e não deu certo, porque isso também ajuda outras pessoas, tá bom? Um grande beijo!